Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos começar a nossa leitura hoje. Nós vamos ler Gênesis do 12 até o 15. Hoje nós vamos ver quando Deus chama Abraão, ele faz promessas. E aí ele faz 7 promessas a Abraão. Capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Essa é a primeira bênção. É a primeira promessa. E o abençoarei. Segunda. E engrandecerei o seu nome. Terceira. Seja uma bênção. Quarta. Abençoarei aqueles que te abençoarem. 5. E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. 6. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está, né, eu vi ontem aqui com vocês, né, que eu deixei aqui escrito, né, que para crescer às vezes, Deus vai te afastar de pessoas, né, e nos tirar também de lugares. Foi o que ele fez aqui com Abraão, né, para que ele pudesse crescer e manda ele sair da terra em que ele estava. Vamos lá, versículo 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, Deus fala e Abraão obedece seu chamado e vai. Ele confia em Deus. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E aí que eu fiz uma observação, né? Abraão tinha 75, Sarai 65. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas. Ló, sobrinho de Abraão e primo de Isaque. Todos que eles tinham, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, Canaã, né, a terra que foi prometida, ela estava ocupada. Nesse tempo, ela estava ocupada pelos cananeus. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Betel significa casa de Deus, né? Havia fome, versículo 10. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito. E aí, nós vemos aí Abraão fugindo por medo, né? Teve fome no Egito, e Abraão foi para o Egito porque teve fome na terra, e foi para o Egito para edificar, porque era grande a fome na terra. 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Então aqui, ele tenta contar uma mentira, né? E ele coloca em risco a vida de Sarai, né? Lá no versículo 20 de Gênesis, versículo 12, nós vamos ver que Sarai realmente ela era meia irmã de Abraão, que ela era irmã dele por parte de pai. Só que só lá em Gênesis 20 que vai aparecer essa informação. Eu já coloquei aqui para que quando eu puder ler essa parte, eu já me lembrar que realmente ela era meia irmã dele. Então, ele conta ele tenta falar essa mentira, mas parte era verdade, né? Versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viam que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, versículo 17, porém o Senhor puniu Faraó em sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Nessa época, quando aconteciam esses tipos de, vou dizer epidemia, né, alguma coisa do tipo, eles já sabiam que era algum pecado que eles haviam cometido. E aqui eu fiz uma observação bem importante, né, que Deus, ele não deixa de ser fiel, né, devido ao nosso comportamento. Ele não precisa do nosso comportamento para cuidar de nós ou não cuidar. Ele é fiel em todo o tempo. Versículo 18, Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordem a seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, a ele, sua mulher e a tudo que ele possuía. E aí aqui embaixo, né, na minha Bíblia eu fiz algumas anotações importantes, né? Abraão vai para o Egito por medo da fome, né? Então existe a fome na terra, ele vai por medo, ele vai para um lugar onde Deus não tinha mandado ele ir. Ele planeja contar uma mentira e coloca sua esposa em risco. A atitude de Abraão atraiu pragas para Faraó e sua casa. A partir de uma coisa errada que ele fez, ele atraiu praga para a vida do outro. Olha que sério, né? Ele enriquece na mentira que planejou, mas é expulso daquele lugar. Ele estava em um refúgio, né? Aqui ele estava se escondendo da fome. E a partir da mentira, né, que eles contaram, falando que Sarai era irmã, ele acaba sendo expulso daqui, né? Faraó expulsa ele, vai embora daqui. Deus o guarda, pois Deus, ele não depende do nosso comportamento para ser fiel, né? Então Deus não precisa depender de nós, porque se ele fosse depender de nós, nós não receberíamos nem a graça diária que recebemos, né? Capítulo 13. Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo que ele tinha. Então ele volta para o Neguebe, do lugar de onde ele tinha saído aqui, ó. Em Gênesis 12, 9. Eu gosto de fazer essas anotações, ó. Lembrando. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Então aqui ele vai de Betel até o Neguebe. Ele volta do Neguebe até Betel, que é o lugar onde ele tinha edificado um altar ao Senhor. Então ele fez suas jornadas do Neguebe a Betel, ou seja, ele fez o caminho retornando, né? Até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ele volta para o altar. Depois de tudo que acontece aqui, ele recalcula e volta para o lugar do altar. Versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Então aqui eu fiz uma anotação, né? Abraão tinha tendas e ele levantava altares. Ló só tinha tendas, que é o que diz aqui na palavra do Senhor. Ló é um homem que tinha tendas, ele não erguia, né, não construía altares ao Senhor.
Então, eles não conseguiam mais morar juntos porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Aqui, eles tinham muitos animais, então a terra não estava comportando a quantidade de animais que eles tinham. E por isso começa essa contenda entre os pastores. Versículo 8. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Pela questão da idade e por Abrão ser tio de Ló, ele tinha esse direito de escolha, porém ele prefere, ter paz. Ele é uma pessoa madura. Ele prefere ter paz do que ter razão. Então ele deixa Ló escolher. Versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, e como toda a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Ló em nenhum momento pensou no tio dele, Ele não teve essa questão do respeito, Dando a oportunidade do tio escolher. Ele escolheu através da visão, daquilo que ele viu que era bom. E aqui eu fiz uma anotação, Cuidado com suas escolhas. Elas podem trazer consequências graves, Ló escolheu um lugar muito pecaminoso, que aqui a gente vai ler um pouquinho mais a seguir. Versículo 12. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Só essa frase já basta, Olha o lugar que Ló escolheu para morar. Cuidado para sua visão não te afastar de Deus. Isso aqui é muito sério. Ló escolheu o lugar pelo que ele viu. Ele viu beleza e ele foi seduzido pelo olhar. Cuidado, isso é muito sério. Versículo 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe para onde você está. Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Aqui a gente tem um detalhe, O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Porque tem coisas que Deus vai falar com a gente somente no secreto. Existem situações que ele vai esperar você sair de onde você está para depois ele falar. E aqui ele faz uma declaração formal de posse. Olhe para todos os lados, para o norte, sul, leste e oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, Deus dá uma ordem para ele. E percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura. Porque eu a darei a você. Então depois que Ló sai de perto de Abrão, Deus faz uma promessa e manda ele se levantar, porque ele vai dar essa terra a Abrão. E Abrão, mudando suas tendas, ele obedece à ordem que Deus deu. E Abrão, mudando suas tendas, foi morar nos carpalés de Manre, que estão junto a Hebron. E ali edificou um altar ao Senhor. Então Deus faz uma promessa, manda ele se levantar e ele vai. Capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, e os Uzins em Ã, e os Emins em Savec e Ataim, e os Oreus, no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, Quecades, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão. Lembra que as suas escolhas podem ter consequências? Então, no meio da guerra, Ló foi preso, que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram. Então se apossaram de Ló, levaram ele junto. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Essa é a primeira vez que aparece hebreu na Bíblia. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. 14. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Então pense, ele fez sair 318 dos mais capazes, dos que estavam preparados para a guerra. Imagina quantos homens que ele tinha ali ao seu dispor, Versículo 15. E de noite Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, aquele que fugiu, que a gente leu ali anteriormente que fugiu, foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Essa informação aqui é bem importante, por quê? É a primeira vez que aparece na Bíblia, um rei que também é sacerdote de Deus. E ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, ou seja, de tudo que ele recebeu, ele deu o dízimo ao sacerdote. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Olha só a proposta que ele faz, Abrão? Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem
um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que esses fiquem com a parte deles. Então Abraão só quer aquilo que eles conquistaram e não quer nada além daquilo. Capítulo 15, nosso último capítulo de hoje. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois desses acontecimentos, e que acontecimentos, né? Passou muita coisa por aí. A palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo. Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aqui, naquela época, né? Existia um tipo de... Vou falar lei, mas não é lei a palavra correta, né? Existia uma possibilidade da pessoa que não tinha filhos, ela pegar uma pessoa que morava ali com ela, que era uma pessoa de confiança, para passar os seus bens para ele. Então, aqui no caso desse Damasceno Eliezer, é uma pessoa de confiança de Abrão, que Abrão poderia passar os seus bens a ele quando ele morresse. Então, ele fala aqui, que me dará se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o meu empregado, é como se fosse isso. É alguém da minha confiança, mas ele não é meu filho, né? Então, é bem isso que Abrão está dizendo. 3. Abrão continuou. Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Então ele está fazendo aqui uma promessa a Abrão. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e os pôs metade, e pôs as metades uma diante da outra. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Ou seja, Deus já está falando aqui tudo que vai acontecer com o povo, né? Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, quenezeus, cadimoneus, dos heteus, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e dos jebuseus. Então aqui Deus está fazendo a promessa da terra de Canaã, né? Todo aquele território que essas pessoas habitavam, ele estava prometendo a Abrão. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que amanhã possamos estar aqui novamente para ler mais uma porção da palavra, se assim ele permitir. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.